Coronel espanhol diz que militares do Reino Unido e França morreram recentemente na Ucrânia. 18 membros do Serviço Aéreo Especial Britânico e soldados do exército francês foram mortos na sequência de um ataque em Odessa, uma cidade portuária no sul da Ucrânia, disse o coronel aposentado do exército espanhol Pedro Banos, sem especificar a data do sucedido. Acabei de receber informações que não podia confirmar e pedi por confirmação. E me disseram que estavam certos. Ocorreu um ataque a Odessa, no qual morreram pelo menos 18 membros do Serviço Aéreo Especial Britânico, disse Banos no seu canal de YouTube, ao canal del Coronel. De acordo com os seus dados, outros 25 membros do Serviço Aéreo Espacial Britânico ficaram feridos. E me disseram que morreram soldados franceses. Eles não eram mercenários franceses, mas eles eram soldados do exército francês, acrescentou ele. O coronel aposentado espanhol não especificou quando foi realizado o ataque a Odessa. O Ministério da Defesa da Rússia já havia relatado sobre a eliminação de mercenários dos Estados Unidos, Reino Unido, Geórgia e outros países, informando regularmente sobre a destruição de locais de aglomeração de estrangeiros que lutam ao lado de Kiev. FAB possui a maior força aérea da América Latina e a 17ª do mundo, com uma frota de 628 aeronaves que supera Israel e a Alemanha. Comparativo global, a Força Aérea Brasileira frente às maiores potências. A Força Aérea Brasileira ostenta o título de 17ª maior força aérea do mundo, de acordo com a Global Firepower, superando nações como Alemanha, Israel e Grécia. Apesar de não figurar entre as primeiras colocadas, a FAB se destaca como a maior força aérea da América Latina, com a frota de 628 aeronaves, incluindo caças, bombardeiros, aviões de treinamento de carga e drones. Para ter uma ideia do feito, os Estados Unidos, líder do ranking, possuem 13.209 aeronaves, mais da metade do total global. Já a Rússia, em segundo lugar, ostenta 4.255 aviões. A lista dos 5 primeiros ainda conta com a China. Em terceiro lugar, com 3.304, a Índia em quarto lugar, com 2.296, e a Coreia do Sul com 1.576 em quinto lugar. Quais os aviões que compõem a FAB? Pergunta. A frota brasileira comporta por diversos tipos de aeronaves, cada uma com funções específicas. Caças, 46 unidades responsáveis por defender o espaço aéreo nacional e interceptar aeronaves inimigas. Entre os principais modelos estão o F-39 Gripen, um caça supersônico sueco, e o F-5M Tiger, de origem americana, aviões de ataque. 72 unidades utilizadas para atacar alvos terrestres e marítimos. Um exemplo notável é o A-29 Super Tucano, um avião brasileiro de ataque leve reconhecimento. Aviões tanques. 2 unidades responsáveis por reabastecer outras aeronaves em voo, garantindo maior alcance e autonomia. Helicópteros, 195 unidades com diversos propósitos. Como transporte de tropas, combate e resgate. Entre os modelos encontramos o H-2 Sabre para ataque leve e o H-60 Black Hawk para o transporte multimissão. Aviões de treinamento, 206 unidades essenciais para a formação de novos pilotos. Aviões de transporte, 111 unidades utilizadas para o transporte de carga, tropas e paraquedistas. Aeronaves de missão especial, 24 unidades com funções diversas, com calibração de radares, de eletrônica e reconhecimento fotográfico. O F-39 Gripen, um caça supersônico sueco, está substituindo gradativamente o F-5M, um caça americano presente na frota de 1975. A FAB possui 6 tipos diferentes de helicópteros: a H-2 Sabre, a H-36 Caracal, H-50 Esquilo, H-60 Black Hawk, FH-35 e FH-36 Caracal. Os dados apresentados são referentes a 2024. Países com a frota similar em quantidade de aviões de guerra: Taiwan 750, Reino Unido 664, Grécia 632, Alemanha 618, Israel 612. Países com maior frota aérea top 5, Estados Unidos, Rússia, China, Índia e Coreia do Sul. Países das Américas entre os 100 primeiros do ranking: Chile 289, Peru 258, Venezuela 242, Argentina 229, Equador 110, Cuba 81, República Dominicana 69, Bolívia 63, El Salvador 49, Honduras 44, Uruguai 43 e Paraguai 41. O ranking do Global Firepower considera vários tipos de aeronaves, incluindo aviões de combate, treinadores, transportes e helicópteros de todas as forças armadas dos países analisados.
Aqui estão os 10 primeiros países do ranking de aeronaves de combate. Estados Unidos 13.209, Rússia 4.255, China 3.304, Índia 2.296, Coreia do Sul 1.576, Japão 1.479, Paquistão 1.434, Egito 1.080, Turquia 1.069, França 972. Revelado o plano da China na dominação do setor energético brasileiro, a revista militar dos Estados Unidos atesta pretensão de controle do NIOB, transmissão de energia. Setores estratégicos sob controle chinês colocam o Brasil em posição vulnerável, alertam analistas. Desde o início do século XXI, a relação entre Brasil e China vem se tornando cada vez mais próxima, com a República Popular da China focando na América Latina para adquirir commodities essenciais. O Brasil é a maior economia da região e um dos principais exportadores de produtos agrícolas, tornou-se um parceiro estratégico para a China. Artigo na revista Diálogo Américas, mídia controlada pelos militares dos Estados Unidos, revela preocupações significativas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, discute os problemas apontados, assim como sob o prisma norte-americano os interesses chineses na relação com o Brasil. As viagens recentes de figuras militares brasileiras à China, como a do comandante do Exército Brasileiro, general Tomás Miguel Miner, em julho de 2024, as revelações da revista Sociedade Militar sobre os cursos para oficiais superiores em Pequim, assim como a insatisfação manifesta em redes sociais da população que repudia o namoro dos militares brasileiros com seus parceiros chineses, exemplifica a complexidade desta parceria. Essa complexidade é refletida nas estatísticas comerciais. Desde 2009, a China é a principal parceira comercial do Brasil. Em 2023, os fluxos comerciais entre os dois países atingiram um recorde de 157,5 bilhões, com exportações brasileiras de 104,3 bilhões e importações de 53,2 bilhões. A China também acumulou cerca de 70 bilhões em investimento no mercado brasileiro, embora esses números possam parecer bastante benéficos para os brasileiros. Especialistas alertam que a crescente dependência do Brasil em relação à China, que pode levar à desindustrialização e à desaceleração da economia. O cenário de independência comercial é especialmente visível no setor energético, onde a influência chinesa cresce a passos largos. 98% dos painéis solares que o Brasil importa vem da China. Em 2023, a State Grid Corporation of China ganhou o maior contrato de transmissão de energia da história do Brasil, avaliado em 3,4 bilhões. Esse projeto envolve a construção e a operação de 1.513 quilômetros de transmissão de corrente contínua, conferindo à China uma posição dominante no setor de energia brasileiro. A crescente influência chinesa no setor, conforme apontado por especialistas como William Tobin, não apenas consolida a posição da China, mas também levanta preocupações sobre a possibilidade de uso dessa influência para manipular licitações, favorecendo interesses chineses. Esse domínio traz riscos não só econômicos, mas também socioambientais e segurança nacional. Segundo o diretor do Programa das Américas do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, os chineses poderão deixar os brasileiros sem energia, caso decidam. Não estamos falando de um país democrático, estamos falando de empresas que fazem parte de um sistema repressivo. A China poderia deixar o Brasil sem luz em qualquer momento. Em entrevista à Diálogo Américas, Ray Berg, os investimentos chineses no Brasil, enquanto promovem o desenvolvimento de infraestrutura, segundo o artigo na Diálogo Américas, também levanta questões socioambientais de segurança nacional. A construção de infraestrutura de transmissão de energia pode afetar comunidades indígenas e causar impactos ambientais significativos. Além disso, o controle chinês sobre setores estratégicos como de energia pode permitir que a China exerça pressão política sobre o Brasil. Essas preocupações são ampliadas quando observamos a influência chinesa em outras indústrias estratégicas como a tecnologia. A dominância chinesa não se limita ao setor energético. A China também tem estendido sua influência em outras indústrias estratégicas no Brasil, como a produção de painéis solares e veículos elétricos. De acordo com a consultoria Wood Mackenzie, a China deve controlar 80% da capacidade mundial de componentes solares até 2026. No Brasil, 98% dos painéis solares importados vêm da China, aumentando a dependência econômica e a vulnerabilidade cibernética do país. Essa tendência de dominância também se reflete no mercado de nióbio, um mineral estratégico essencial para várias indústrias de alta tecnologia. O controle chinês sobre o nióbio é particularmente alarmante, dado que o Brasil possui 91% das reservas mundiais desse mineral essencial para a produção de aço, semicondutores, baterias de íon e lítio. Desde a aquisição de 15% da Companhia Brasileira de Metalúrgica e Mineração, em 2011, as entidades chinesas aumentaram sua participação para cerca de 26% na produção do
Niobel, no Brasil, em 2020. Esse controle não apenas tem implicações significativas para a indústria de tecnologia e energia, mas também para a defesa, destacando a necessidade de uma avaliação cuidadosa dos riscos associados a essa influência estratégica. O general polonês explica por que a Ucrânia não é capaz de vencer um conflito com a Rússia. A Ucrânia não seria capaz de vencer em um conflito com a Rússia, disse em entrevista ao WMP o ex-vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Polônia, Major-General Leon Pomornik. É tudo um absurdo, uma história infindável e sem graça, desinformação e propaganda. A conversa de que a Ucrânia ganhará neste conflito é apenas um equívoco, disse o militar. A Ucrânia atualmente não tem capacidade de vencer, não tem capacidades que possam equilibrar o potencial da Rússia, que permitissem tomar a iniciativa estratégica de transferir as ações militares de proteção da Ucrânia para o território russo. Isso é impossível, observa o general Komornik. Também alertou que a Polônia não seria capaz de enfrentar as forças russas em caso de um possível conflito, duvidando que a OTAN viria em auxílio de seus aliados. O conflito na Ucrânia é uma lição importante para nós. Devemos ter uma estratégia ofensiva de defesa, disse ele. Komornik enfatiza que a questão hoje não deve ser se a OTAN nos protegerá, mas se a Rússia ousará nos atacar, pergunta. Porque se ela nos atacar, sofreremos uma derrota. Rússia e China rebatem Pentágono sobre parceria no Ártico. Não é dirigida contra nenhum país. Segundo o porta-voz do Kremlin, a cooperação entre Rússia e China no Ártico não visa afetar nenhum outro país e estão em conformidade com os princípios básicos do direito internacional, acrescentando que as críticas dos Estados Unidos a tal trabalho eram equivocadas. Na segunda-feira, 22/7, menos 4, o Pentágono lançou um relatório afirmando que Moscou e Pequim estão cada vez mais elevando sua parceria na região polar, ação que pode impactar a estabilidade regional. Quando questionado sobre o documento nesta terça-feira, o Kremlin disse que parte do relatório tinha um tom de confronto e que a cooperação visava apenas promover a previsibilidade. A cooperação russa-chinesa na zona ártica só pode contribuir para um clima de estabilidade e previsibilidade no Ártico, porque nunca foi dirigida contra qualquer país terceiro ou grupo de países terceiros, mas apenas quer proteger estes países e melhorar o bem-estar das pessoas de ambos os estados, disse o porta-voz presidencial Dmitry Peskov a repórteres. O documento do Pentágono ainda observou que a Rússia reabriu centenas de instalações militares da época da região soviética, enquanto a China está de olho em recursos minerais e novas rotas de navegação. O Ártico também é uma área estratégica para o nosso país, acrescentou Peskov, garantindo que a Rússia adota uma posição responsável e faz a sua parte para que o Ártico não se torne território de discórdia, escalada e de tensão, complementou. Já ao lado chinês, através do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse que Pequim tem participado dos assuntos do Ártico em conformidade com os princípios básicos de respeito à cooperação vantajosa para todos e ao desenvolvimento sustentável, fortalecer a cooperação com outras partes para manter a paz e a estabilidade. Os Estados Unidos deturparam a política do Ártico da China e apontaram o dedo para as atividades normais da China no Ártico, conduzidas em total conformidade com a lei internacional. Isso não é propício à paz, estabilidade e cooperação no Ártico. A China se opõe firmemente a isso, afirmou o porta-voz citado pela chancelaria chinesa. O relatório do Pentágono acrescentou que os militares dos Estados Unidos tinham uma estratégia de monitorar e responder na região, baseada na coleta de informações, na cooperação com aliados, na capacidade de mobilizar recursos militares.
Segurança, defesa e empregabilidade. O que o Brasil ganha com a compra de 420 blindados leves? Pergunta. O Exército Brasileiro assinou um contrato para a compra de 420 viaturas blindadas multitarefa leves sobre rodas 4x4 Guaicuros. Veículos elevam a segurança das fronteiras do Brasil ganha com produção interna e aplicação de componentes nacionais. Viaturas que pesam em média 8 toneladas com a velocidade de mais ou menos 90 km por hora e blindados para aguentar tiros de fuzil de calibre 7.62. Essas são algumas características dos Guaicuros, os novos blindados que vão integrar o quadro bélico da cavalaria do Exército. O contrato avaliado em 1,4 bilhão foi executado como parte do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal e está de acordo com o Programa Estratégico de Blindados das Forças Terrestres Brasileiras. A parceria com a italiana Iveco prevê a entrega das viaturas em um prazo de 10 anos, com previsão de chegada das primeiras unidades em 2026. A compra representa, além de recomposição para a defesa nacional, uma elevação do nível de nacionalização dos componentes, uma vez que a montagem das viaturas vai acontecer na fábrica de Sete Lagoas, Minas Gerais, e abarca, segundo o Exército Brasileiro, o serviço de integração do sistema de armas automatizado de comando e controle, como o equipamento rádio TRC 1193 Mallet, desenvolvido e produzido pela indústria do material bélico do Brasil, Indel. Outro exemplo é a torre Renex, uma estação de armas remotamente controlada e de giro estabilizado, fabricada pelo próprio Exército, capaz de operar tanto com munições 50 quanto 7.62. Fabrício Ávila, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e presidente do Instituto Sul-Americano de Política Estratégica, avalia a negociação com bons olhos e vê um acerto do Brasil em vários aspectos. A fabricação nacional desses 420 Guaicuros vai fazer com que, pelo menos 30 anos, a gente consiga gerar muitos empregos diretos e indiretos, porque vai ter toda a questão da manutenção, peça de reposição e tudo mais, explica. Segundo o especialista, os veículos blindados estão de acordo com a doutrina seguida pelo Exército Brasileiro de ter veículos de reconhecimento e apoio a tanques. No caso do país, o Centauro, além disso, são viaturas que ajudam a elevar a segurança das fronteiras. Outro ponto positivo destacado pelo analista é o baixo custo do investimento, em que um equipamento que terá grande proeminência no futuro, em um contexto de miniaturização das armas, cada Guaicuro vai custar cerca de 1,5 milhão. Na guerra moderna, com a digitalização, quanto mais blindados uma força tiver, mesmo que leves, menos alvos os drones vão ter para engajar, então a taxa de sobrevivência dos soldados vai ser maior, explicável. Países como a Inglaterra e a Rússia utilizam o veículo, conta o especialista. Os blindados leves russos, inclusive, são também de fabricação da Iveco. Eles já foram testados na Operação Militar Especial em andamento na Ucrânia. O presidente do ISAP afirma ainda que as compras dos Guaicuros não representam um rearmamento do Brasil, mas a reposição de equipamentos defasados em 40 anos. No âmbito na fabricação interna de armas, Ávila enxerga também a possibilidade de futuros intercâmbios entre as empresas dentro do Brasil, como atrelar mísseis antitanque produzidos pela Avibraz aos veículos blindados, por exemplo. Tudo que a gente conseguir produzir aqui para países parceiros vai ser mais um passo para a estabilidade da América do Sul. Quanto mais preparado o Brasil estiver para o que vai acontecer agora no século XXI, melhor para a sua soberania e para o seu futuro. Um Brasil forte também vai ser uma América do Sul forte, finaliza. Militar russo conta como posições de altos oficiais ucranianos são detectadas em 1 minuto. As tropas russas determinaram a localização dos principais comandantes das Forças Armadas ucranianas quando usam o sistema de comunicação por satélite Iridium, disse um oficial russo com o codinome Gambit. O militar faz parte da unidade de inteligência radioeletrônica do agrupamento de tropas russas Sever Norte. Eles usam o sistema de comunicação via satélite Iridium. É bastante difícil acessá-lo, mas existem unidades que o gerenciam. Muitas vezes esses rádios atendem aos representantes mais importantes das Forças Armadas ucranianas, literalmente assim que são conectados em 1 ou 2 minutos, recebendo as coordenadas de onde estavam os ucranianos e as transmitimos às unidades correspondentes, explicou Gambit, acrescentando que eles então decidem se atacam ou se rastreiam o alvo
Em março de 2023, unidades do Serviço Federal de Tropas da Guarda Nacional Russa detectaram uma radiosondagem no território da República Popular de Lugansk, que sabotadores ucranianos usavam para transmitir informações de inteligência sobre o exército russo. Especialistas da Agência de Segurança identificaram a localização do complexo de satélites Iridium. A Iridium é uma operadora global de comunicações telefônicas via satélite. Esse sistema foi projetado para que pequenos telefones portáteis do tamanho de um celular pudessem acessá-lo. O chanceler da Polônia pede que a União Europeia permita que a Ucrânia ataque alvos na Rússia. O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, revelou nesta segunda-feira, 22 de setembro de 2024, que pediu aos colegas da União Europeia que o bloco permita ataques pelo exército da Ucrânia a alvos dentro da Rússia com armas doadas pelo Ocidente. O país é um dos principais apoiadores de Vladimir Zelensky no continente. Convoquei meus colegas ministros a suspenderem as restrições nacionais ao uso de armas de longo alcance para que a Ucrânia possa prevenir ataques atingindo aeronaves que transportem mísseis e os aeroportos de onde decolam, defendeu Sikorski. No início do mês, o ministro da Defesa do Reino Unido chegou a refutar as alegações de que o governo do país havia permitido que a Ucrânia usasse mísseis Storm Shadow para atacar o território russo, informou The Telegraph. Ao mesmo tempo, a mídia relatou que outros membros da OTAN também não deram permissão à Ucrânia para usar as armas doadas para atacar alvos dentro do território russo. As declarações do chanceler polonês acontecem em meio ao anúncio do comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Syrskyi, de escassez total de mísseis antiaéreos de curto alcance. O exército ucraniano precisa dominar novas formas de destruir drones de reconhecimento das forças russas em condições de escassez total de mísseis antiaéreos de curto alcance, disse Alexander Syrskyi. No domingo, o Ministério da Defesa da Rússia informou que o exército havia libertado a localidade de Rozovka, na República Popular de Lugansk, Peskanoi-Nizhny, na região de Kharkovia. Além disso, eles destruíram um depósito onde estava armazenado até 400 toneladas de munições das tropas ucranianas e atingiram as instalações de uma empresa do complexo militar industrial da Ucrânia. Ao mesmo tempo, os sistemas de defesa antiaérea abateram um helicóptero militar Mi-8 e 40 drones inimigos. Que benefício o novo projeto de gás russo-iraniano poderia trazer? Pergunta. Um novo projeto de gás assinado entre a Rússia e o Irã pode ter ramificações para toda a região, incluindo a Índia, disse um especialista. O empreendimento fornecerá gás natural russo através de gasodutos ao Irã e poderá abrir novas possibilidades de reexportação para países como a Índia, afirmou o especialista do Fundo Nacional de Segurança Energética da Rússia, Igor Yushkov. A Índia é um grande mercado para o gás natural, que continua a crescer, observou Yushkov, argumentando que há muito espaço para o gás russo e iraniano no mercado indiano. O especialista menciona a possibilidade de o Irã exportar gás russo para a Europa através da Turquia, mas salienta que pode ser uma medida arriscada, tendo em conta a intenção declarada da Europa de cessar a utilização de combustíveis fósseis até 2050. Ao passo que as perspectivas de a Ásia e a Índia seriam os destinatários finais da ajuda russa de gás exportado através do Irã, parece ser o mais provável. A implementação bem-sucedida desse projeto russo-iraniano, no entanto, exigirá a abordagem de uma série de questões, como, por exemplo, o problema da construção do gasoduto submarino através do Mar Cáspio para transportar gás natural diretamente da Rússia para o Irã. A construção de tal gasoduto exigiria o consentimento de todos os estados do litoral do Cáspio, incluindo o Azerbaijão, o Cazaquistão e o Turcomenistão, além da Rússia e do Irã. Stanislav Mitrakovich, um dos principais especialistas do Fundo Nacional de Segurança Energética, também sugere que o Irã tem muito gás natural próprio e que o novo projeto de gasoduto visa provavelmente exportar gás russo para a Índia. É possível construir um gasoduto do Irã à Índia, argumentou, acrescentando que pode ser benéfico para a Rússia ter a Índia como alternativa à China em termos de compra de gás natural. Mitrakovich observou, no entanto, que a construção de um gasoduto exigiria a colaboração de um acordo com o Paquistão se o gasoduto do Irã à Índia fosse construído através desse país, ou a construção de um gasoduto subaquático direto da costa iraniana à Índia. O que se sabe sobre o negócio do gás? Pergunta. O ministro iraniano do petróleo, Javad Alwish,
anunciou que Moscou e Teherã chegaram a um acordo estratégico sobre as exportações de gás russo para o Irã na segunda-feira, 22 de setembro de 2024. Com esse acordo, a participação do Irã no comércio deve aumentar, provocando alterações nos equilíbrios internacionais. Para além disso, o acordo funcionará como uma revolução no cenário energético e industrial da região, disse o ministro, citado por Al-Mayadeen. Embora esse empreendimento ainda não tenha ultrapassado a fase do memorando de entendimento, alguns detalhes do acordo assinado entre o gigante energético russo Gazprom e a Companhia Nacional de Gás Iraniana foram disponibilizados à imprensa. Sob os auspícios desse acordo, o Irã pode começar a receber grandes quantidades de gás natural russo, possivelmente até 300 milhões de metros cúbicos por dia, ou quase 110 bilhões de metros cúbicos por ano, o que representa aproximadamente 45% do atual consumo de gás do país e equivale aproximadamente à produção máxima dos extintos Nord Stream 1 e 2 de gás natural. O projeto também vai envolver a construção de um gasoduto de gás natural através do Irã de norte a sul, com a receita anual desse empreendimento estimada em cerca de 10 a 12 bilhões, informou a agência de notícias iraniana IRNA, citando hoje. F-16 com inteligência artificial. Os Estados Unidos já utilizam caças pilotados por inteligência artificial que superam os humanos. Corrida armamentista com a China impulsiona o desenvolvimento acelerado. Os Estados Unidos estão testando aviões de caça F-16 pilotados por inteligência artificial, que em alguns aspectos já são melhores que os pilotos humanos. Desde setembro de 2023, os Estados Unidos começaram a usar essa tecnologia, preocupados com a concorrência da China. Frank Kendall, secretário da Força Aérea dos Estados Unidos, falou à Associated Press sobre os testes. Um desses testes foi acompanhado pela Associated Press e pela NBC. Aconteceu na base aérea de Edwards, onde o piloto Chuck Yeager quebrou a barreira do som em 1947. Os Estados Unidos planejam construir cerca de 1.000 desses caças com inteligência artificial. A inteligência artificial nos caças F-16, segundo informa a agência de notícias, começou a ser testada em setembro de 2023. O protótipo do projeto é chamado de Vista. Os testes estão sendo realizados na base aérea de Edwards. Para Kendall, é muito difícil desenvolver uma inteligência artificial que pilote aeronaves de combate. Mas os Estados Unidos querem construir cerca de 1.000 caças equipados com essa tecnologia. Até agora, nenhuma outra nação está em testes tão avançados. No teste, o Vista sobrevoou Kendall em manobras rápidas a mais de 880 km por hora, colocando pressão no corpo da aeronave. O caça chegou a ficar próximo de outro avião pilotado por um humano a cerca de 300 metros de distância. Após uma hora de acrobacias, Kendall deixou a cabine satisfeito, afirmando que a inteligência artificial está aprendendo. A inteligência artificial aprende milhões de pontos de dados em simulador e depois testa o que aprendeu em voos reais. Os dados coletados nos voos são processados no simulador para melhorar ainda mais a inteligência artificial. Em cerca de 12 voos teste, a inteligência artificial conseguiu vencer pilotos humanos em algum deles. Vale dizer que os Estados Unidos querem dominar a tecnologia não só por segurança nacional, mas também por razões econômicas. A produção de caças F-35 sofre com atraso e prejuízo que pode chegar a 1,7 trilhões. Os caças operados por inteligência artificial sem pilotos humanos podem ser mais compactos e baratos, além de eliminar o risco de perda de vidas. Contudo, há preocupações sobre o uso de aeronaves tripuladas pela inteligência artificial. Grupos humanitários temem como a tecnologia poderá atacar os militares e civis. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha considera que as armas autônomas são causa imediata de preocupação. Kendall, por sua vez, assegurou que haverá supervisão humana quando as armas forem usadas. Kendall disse à Associated Press: é um risco de segurança não ter essa tecnologia. Neste ponto, temos que tê-la.
C-390 Millennium, Embraer fecha maior venda já realizada da aeronave militar com Holanda e Áustria. 5 aeronaves irão para a Força Aérea Real Holandesa e 4 para a Força Aérea Austríaca. Na última sexta-feira, 19 de julho, noticiamos que a revista Sociedade Militar, o Bom Momento, porque passa a Embraer, a grande fabricante brasileira de aviões brasileiros, que está em negociação de aeronaves Super Tucanos com Paraguai, Uruguai e Líbano. Agora a Embraer anuncia nesta segunda-feira, 22 de setembro de 2024, que vendeu 9 aeronaves militares C-390 Millennium para 2 países da Europa, 5 para a Holanda e 4 para a Áustria. Esse contrato foi oficializado durante um importante evento de aviação chamado Farnborough Air Show. As entregas desses aviões começaram em 2027 e terminarão em 2030. Esse já é considerado o maior contrato de exportação do C-390 da história da Embraer. A Holanda e a Áustria teriam escolhido o C-390 para substituir suas antigas aeronaves de transporte militar, o C-130 Hercules, fabricados pela Lockheed Martin. Agora que o pedido foi formalizado, a Embraer vai aumentar sua produção para atender a demanda, chegando a fabricar 12 aviões por ano até 2030. A Embraer já vendeu o C-390 para outros países como Portugal, Hungria, República Tcheca e Coreia do Sul. A empresa está otimista e espera vender mais aviões para outras regiões, como a Ásia, Oriente Médio e Europa. O objetivo é aumentar sua presença no mercado global, especialmente entre os membros da OTAN. Para garantir que tudo corra bem, a Embraer reuniu seus principais fornecedores para coordenar os esforços necessários para aumentar sua produção. A empresa entregou um C-390 no segundo trimestre de 2024 e planeja aumentar ainda mais a produção nos próximos anos. Segundo a Reuters, o Ministério da Defesa da Holanda assinou hoje o contrato para a compra de 9 aviões C-390 Millennium da Embraer durante uma cerimônia no Farnborough Air Show. Esse contrato faz parte de um projeto chamado Substituição da Capacidade de Transporte Aéreo Tático. Com esse pedido conjunto, os dois países poderão transportar rapidamente equipamentos e pessoal em todo o mundo, mesmo em condições difíceis. A compra conjunta também permitirá que as duas nações cooperem em áreas como treinamento, logística e crescimento futuro da plataforma, junto com outros operadores de C-390 nos países da OTAN. O C-390 Millennium oferece alta prontidão operacional, permitindo interoperabilidade e conectividade em ambientes complexos. Essa aeronave pode transportar mais carga, 26 toneladas, e voar mais rápido, 370 nós, e mais longe do que outras aeronaves de transporte militar de médio porte. O C-390 também pode realizar várias missões, como transporte de carga, de tropas, evacuação médica, busca e salvamento, combate a incêndio, missões humanitárias, operando em pistas não pavimentadas. O vice-almirante Jan-Willem Hartman, diretor nacional de armamentos da Holanda, expressou sua satisfação com o acordo e destacou a colaboração entre os países europeus e o apoio da Embraer. Bosco da Costa Júnior, presidente e CEO da Embraer Defesa e Segurança, também comemorou a venda e destacou as qualidades do C-390 como uma aeronave moderna, eficiente e de alto desempenho. O ZAF inova conceito de super esquadrão de caças na Coreia do Sul, impacto na segurança e prontidão militar. Descubra como a ZAF está transformando a segurança na Coreia do Sul com o esquadrão ampliado de caças F-16, um teste inovador que promete impactar a eficácia dos combates. A Força Aérea dos Estados Unidos deu início a um programa piloto inovador na Coreia do Sul. Esse projeto visa testar a eficácia de um esquadrão de caça ampliado, destacando o compromisso dos Estados Unidos com a segurança da Península Coreana. O 36º Esquadrão de Caça, localizado na base aérea de Osan, está recebendo 9 F-16 Fighting Falcons da 8ª ala de caça da base aérea de Kusan. Assim, forma um super esquadrão temporário com um total impressionante de 31 aeronaves. Esse experimento, programado para durar um ano, tem como principal objetivo avaliar o impacto de um esquadrão maior em diversos aspectos de prontidão de combate. A USAF focará na análise de fatores cruciais como o número de surtidas, missões voadas, eficiência de manutenção, utilização de mão de obra e requisitos logísticos. Com essas informações, o programa busca determinar o tamanho ideal do esquadrão para maximizar a eficácia em combate. De acordo com o tenente-general Dave R. Iverson, comandante da 7ª Força Aérea e vice-comandante das forças dos Estados Unidos na Coreia,
O teste é essencial para compreender se esquadrões maiores podem melhorar tanto a eficácia do treinamento quanto a capacidade de combate. Este teste nos permite avaliar se esquadrões maiores melhoram a eficácia do treinamento e a capacidade de combate no caso de a dissuasão falhar, declarou Iverson. Reconhecemos que essas mudanças podem criar dificuldades temporárias para nossos aviadores e suas famílias. Estamos abordando ativamente as preocupações ao mesmo tempo em que aprimoramos nossa prontidão e capacidade de combate. A transferência das aeronaves envolve um movimento significativo de pessoal. Aproximadamente 150 tripulantes e membros do pessoal de apoio acompanharão os F-16 na mudança para a base aérea de Osan. Enquanto isso, os F-16 restantes na base aérea de Kusan continuarão com seu cronograma regular de treinamento, promovendo a interoperabilidade e reforçando a prontidão combinada das forças dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Esse programa piloto é um passo importante na contínua colaboração entre os Estados Unidos e a Força Aérea Sul-Coreana para dissuadir as ameaças potenciais na região. A 7ª Força Aérea reafirma seu compromisso com a paz e a segurança da Península Coreana, utilizando este teste para explorar novas formas de melhorar a prontidão e a capacidade de combate nas suas forças. O experimento do Super Esquadrão da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é mais uma demonstração do compromisso da USAF com a segurança e a estabilidade da região. Ao avaliar a eficácia de um esquadrão maior, a USAF está em busca de formas inovadoras de fortalecer suas capacidades de combate. A colaboração contínua entre os Estados Unidos e a República Popular da Coreia é crucial para manter a dissuasão contra possíveis ameaças e assegurar a paz na Península Sul-Coreana. Estados Unidos pressionam países da América Latina a produzirem semicondutores em meio à guerra comercial. O México deve aumentar o investimento na indústria de semicondutores nos próximos 2 anos para evitar perder terreno para os países concorrentes, disse uma funcionária de alto escalão do governo Biden, segundo a Bloomberg. Na semana passada, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, se reuniu com colegas de diversas nações latino-americanas para pressionar a América Latina a impulsionar seu papel na indústria, de acordo com a agência. A competição está acirrada, é isso que está acontecendo, e a nearshoring, trabalho terceirizado feito em um país com o qual se compartilha com uma fronteira, não diz respeito apenas ao México. Costa Rica e Panamá também estão muito próximos dos Estados Unidos e têm desenvolvimento e experiências semelhantes que lhes permitem ser competitivos neste mercado, disse Jan Thomas, diretora de missão da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional no México, ouvido pela mídia. Segundo Thomas, estados do norte e centro do México, que já têm produção de eletrônicos, estão mais bem equipados para receber novos investimentos no setor no curto prazo, com o país se posicionando para participar da área de menor custo de cadeia de produção, incluindo testes e montagem. Um roteiro apresentado pela USAID e pela Fundação Estados Unidos-México para a Ciência sugere que os estados mexicanos poderiam cortar os 30,94 bilhões em semicondutores que o país importou em 2022, principalmente da Ásia. Além disso, os países da Ásia estão focados em aproveitar o interesse global na diversificação das fontes de fornecimento. É por isso que continuamos falando em 2 anos, porque estamos vendo os países se movimentarem rapidamente, afirmou Thomas. A pressão norte-americana em países latino-americanos acontece em meio à guerra dos chips entre os Estados Unidos e a China, capitaneada por Washington com parceiros estratégicos como o Japão e Holanda. O governo Biden tem cada vez mais apertado as regras e restringindo o acesso chinês à tecnologia dos semicondutores, peças essenciais para o desenvolvimento de diversos produtos que vão de celulares a tanques de guerra.
mídia, tensões coreanas ganham impulso, com Seul e Pyongyang assumindo posições opostas sobre a Ucrânia. A atualização militar cooperativa entre a Rússia e a Coreia do Norte desencadeou já em andamento a aliança nuclear mais profunda entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, escreve o jornal japonês Nikkei Asia. Mais de 70 anos após o fim nominal da Guerra da Coreia, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul se encontram em lados opostos diante de um conflito a 7.000 quilômetros de sua fronteira fortemente fortificada, o conflito na Ucrânia. Enquanto Moscou e Kiev têm buscado Pyongyang e Seul, respectivamente, as apostas também foram significativamente aumentadas na Península Coreana. Dizem acadêmicos ouvidos pelo jornal. O encontro entre o presidente Vladimir Putin e o líder Kim Jong-un em Pyongyang em junho elevou os laços Rússia e Coreia do Norte a uma aliança militar formal de proteção mútua. A resposta sul-coreana foi rápida. Seul não apenas disse que reconsideraria sua recusa em fornecer armas letais à Ucrânia, como em um mês assinou seus próprios laços de defesa atualizados com Washington, uma aliança que codifica o uso de armas nucleares dos Estados Unidos para defender a Coreia do Sul contra as ameaças nucleares do Norte. A rápida resposta dos Estados Unidos e da Coreia do Sul reflete a escala de alarme que alguns observadores registraram após o acordo Moscou-Pyongyang, segundo o qual os dois países concordaram em fornecer assistência militar um ao outro, caso um deles fosse colocado em estado de guerra, escreve a mídia. Isso está levando a um maior fortalecimento das relações entre três países liberais na Ásia, Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão, disse Kim Jae-chun, professor de Relações Internacionais da Universidade de Sogang, em Seul. O professor acrescentou que a região agora está testemunhando dois círculos viciosos paralelos à medida que blocos rivais estreitam seus laços enquanto competem entre si. Ambos os blocos, um bloco de países revisionistas e um bloco de países liberais e voltados para o status quo, estão agora fortalecendo seus laços, estabelecendo parcerias de aliança entre si, afirmou Kim ao Nikkei Asia. Após a visita de Putin à Coreia do Norte, o diretor de Segurança Nacional sul-coreano, Chang Hu-jin, deu a entender que Seul reconsideraria o possível envio de armas para a Ucrânia. Na cúpula da OTAN, neste mês, o presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol se comprometeu a dar mais ajuda a Kiev, mas não chegou a mudar a posição de seu país sobre o envio de armas. Em um e-mail à mídia, o embaixador ucraniano na Coreia do Sul, Dmitry Ponomarenko, reiterou os apelos para que Seul forneça armas para auxiliar as tropas ucranianas. Os russos, no momento, têm uma vantagem no ar e em mão de obra. A Ucrânia precisa ter paridade com o inimigo em armas e munições, disse Ponomarenko, citado pelo jornal. Quando Seul sugeriu que poderia estar aberta ao envio de armas a Kiev, o presidente russo Vladimir Putin disse que o fornecimento de armas letais para a zona de combate na Ucrânia seria um erro muito grande. Espero que não aconteça. Se acontecer, então nós também tomaremos as respectivas decisões com as quais a atual liderança da Coreia do Sul provavelmente não ficará satisfeita, disse Putin em uma entrevista coletiva durante sua visita ao Vietnã em 20 de junho.